Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians. A Adidas está cada vez mais perto do Corinthians. O Conselho de Orientação Fiscal vai analisar a proposta bilionária da empresa alemã, empresa de material esportivo que deve substituir a Nike no timão. E o Dorival Júnior quer reforços. Dorival Júnior já pediu reforços, já chegou à conclusão que o elenco do Corinthians é fraco, ele precisa de reforços. Eu conto tudo isso para vocês agora, Cereto News chegando, roda a vinheta, produção! Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça sua inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz, no canal do Cereto eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. Vamos às informações do Corinthians. Corinthians que venceu, mas não convenceu, venceu a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0, gol do Yuri Alberto. Copa do Brasil, o Corinthians está classificado para a próxima fase da competição. 45 gols do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena. Ele é o artilheiro absoluto da Neoquímica Arena. Já ultrapassou o Romero e vai permanecer como o artilheiro da Neoquímica Arena. Ou pelo menos tudo indica que sim. Se ele continuar fazendo os gols, a média de gols que ele vem fazendo, o duro vai ser o Corinthians segurar o Yuri Alberto. Por falar nisso, o Dorival Júnior falou disso a respeito na entrevista coletiva. Perguntado sobre o Yuri Alberto, a possibilidade do Yuri Alberto deixar o Corinthians no meio do ano, porque tudo indica, informação de bastidores, é que deve vir uma proposta do futebol da Inglaterra, do Wolverhampton da Inglaterra, que é o time do VP, o time do Vitor Pereira, que negociou o Matheus Cunha com o Manchester United, quer como substituto do Matheus Cunha o Yuri Alberto, e deve fazer uma proposta de 35 milhões de euros na contratação do centroavante corintiano. Se isso acontecer, dificilmente o Corinthians vai conseguir segurar o Yuri Alberto. Mas o Dorival Júnior fez um pedido ontem na entrevista coletiva, pediu para que a diretoria do Corinthians faça de tudo para segurar o Yuri Alberto. Ele quer que o Yuri Alberto permaneça no Corinthians por mais tempo, entendendo que é uma peça fundamental do time do Corinthians. Curioso que o Dorival, quando era o técnico da seleção brasileira, não convocava o Yuri Alberto, né? Ele disse até que o Yuri Alberto fazia parte das listas, da pré-lista da seleção brasileira, quando o Dorival era o técnico, mas ele não convocava para a lista final, né? Não convocava para a lista final. O Yuri Alberto que já está merecendo uma convocação para a seleção, mas ele não está na lista do Carlo Ancelotti, então não será convocado no próximo dia 26, a convocação da seleção brasileira não terá o Yuri Alberto. E o Dorival Júnior também pediu reforços nesta mesma entrevista coletiva de ontem, depois do jogo contra o Novo Horizontino. O Dorival Júnior pediu reforços, né? Ele entende que o Corinthians tem posições carentes, não falou abertamente sobre essas posições, mas disse que é muito importante que a diretoria do Corinthians trabalhe para a permanência dos jogadores que já estão no elenco,
principalmente o Yuri Alberto, né? Ele foi perguntado sobre o Yuri Alberto e que a diretoria do Corinthians trabalhe também para a contratação de reforços, a chegada de reforços. O Corinthians precisa de reforços, né? Tanto é que tem improvisado jogadores em algumas posições, sobretudo na lateral direita, improvisou o Félix Torres mais uma vez, jogou na lateral direita, improvisado, já que o Mateuzinho está machucado e o Léo Maná não dá conta do recado. Quem vai ser o responsável pela contratação de reforços é o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado é o responsável pela contratação de reforços. Ele foi o responsável pela contratação dos reforços na temporada passada. Esse ano, o Corinthians contratou apenas o Angileri, né? O Corinthians não foi ao mercado buscar jogadores, buscar contratações, porque o Corinthians não tem dinheiro, mas agora a promessa ao Dorival Júnior é que o Corinthians vá contratar reforços. Como vai fazer isso sem dinheiro? Esta é uma pergunta realmente difícil de ser respondida. Talvez o Corinthians possa adiantar dinheiro aí da televisão, do acordo com a televisão, de mais de R$1 bilhão do acordo com a televisão. Talvez possa adiantar dinheiro dos patrocinadores. Tudo é uma possibilidade, mas o fato é que o Corinthians vai ter que se virar no mercado para trazer os reforços para o Dorival Júnior. O Corinthians que joga no sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e depois na terça-feira contra o Huracan na Argentina. 2 jogos fora de casa. Contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, contra o Huracan na Argentina. 2 jogos importantíssimos. O Corinthians precisa melhorar a pontuação dentro do Campeonato Brasileiro e precisa vencer o Huracan para conseguir a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana, para repescagem, né? Se o Corinthians vencer o Huracan, ele vai se classificar para a repescagem da Copa Sul-Americana. Existe a possibilidade do Memphis Depay viajar com o elenco do Corinthians para Belo Horizonte. Ainda não está confirmada a volta do Memphis contra o Atlético Mineiro, mas os jogadores que vão jogar contra o Atlético Mineiro e vão jogar contra o Huracan vão viajar para Belo Horizonte, porque de Belo Horizonte o Corinthians viaja direto para a Argentina. Então, mesmo que o Memphis não jogue contra o Atlético Mineiro, existe a possibilidade grande dele jogar contra o Huracan. Então, ele deve viajar para Belo Horizonte. Também existe a possibilidade do Rodrigo Garro viajar com os jogadores. No caso do Rodrigo Garro, talvez ele fique mais uma semana ainda longe do time. A previsão é que ele volte a jogar com a camisa do Corinthians no dia 1º de junho, contra o Vitória da Bahia. De qualquer maneira, o Rodrigo Garro já está treinando com bola, já está treinando com os demais jogadores, não sente mais dores no joelho direito, já está praticamente recuperado da contusão. O Gustavo Henrique continua de fora, se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, e o Mateuzinho ainda se recupera de uma contusão muscular. Também não se sabe se o Mateuzinho vai viajar ou não com o elenco corintiano. Agora eu quero falar de dinheiro, porque é o seguinte, o Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, agendou para a próxima quinta-feira, dia 29, a reunião que vai analisar a proposta da Adidas ao Clube de Parque São Jorge. A proposta da Adidas, de mais de R$1 bilhão. É um contrato de aproximadamente R$1 bilhão por 10 anos de contrato para ser a fornecedora de material esportivo do clube, no lugar da Nike. Porque, para que a atual gestão possa avançar na negociação, tem que haver um parecer positivo do CORE, do Conselho de Orientação do Corinthians. Porque o Corinthians tem contrato com a Nike até 2026. A parceria com a Nike começou em 2003. O Corinthians tem contrato com a Nike, até o final de 2025, até dezembro, portanto, mas esse contrato
pode ser automaticamente renovável, unilateralmente, se a Nike quiser renovar esse contrato. Provavelmente essa disputa vai parar na justiça. O Corinthians, para quebrar o contrato, vai ter que ir para a justiça, se a Nike quiser renovar esse contrato unilateralmente. Por isso, o Augusto Melo precisa do aval do Conselho de Orientação Fiscal. Só que fazem parte do CORE, do Conselho de Orientação Fiscal, alguns opositores do Augusto Melo. Por exemplo, o Mário Gobi, o Duílio Monteiro Alves, o Roberto de Andrade e o André Sanches, todos da oposição, todos ligados à renovação e transparência. Então, não vai ser fácil para o Augusto Melo aprovar essa questão da Adidas no Conselho de Orientação. Mas ele precisa do sinal verde para avançar nas tratativas com a Adidas. A Adidas que está disposta a colocar o Corinthians numa prateleira junto com grandes clubes do futebol mundial, Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Juventus. O Flamengo também é patrocinado pela Adidas. O acordo com o Corinthians é muito bom, né? Mais de R$1 bilhão, muito mais do que a Nike paga ao Corinthians. Então o acordo é vantajoso, só que tem que ver as questões jurídicas para quebrar o contrato com a Nike. Só que também tem um detalhe, essa reunião marcada pelo CORE é para o dia 29, né? Na próxima quinta-feira, daqui 7 dias. E na próxima segunda-feira tem a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que pode aprovar o impeachment do Augusto Melo. Aí como é que fica essa questão? Como é que fica essa questão da Adidas? Será que o Corinthians vai aprovar o contrato com a Adidas mesmo sem a presença do Augusto Melo? São questões. Como é que fica também a questão dos reforços do Corinthians? Se não tiver o Augusto Melo, será que o Fabinho Soldado vai continuar no clube sem o Augusto Melo? Bom, o Fabinho Soldado ele é funcionário do clube, né? Ele é funcionário do clube. Em tese, ele continuaria no clube normalmente. Se o Augusto Melo for destituído do cargo de presidente, o Osmar Stabile, que é o vice-presidente, assume interinamente, até que o impeachment seja votado pelos sócios, pela Assembleia de Sócios do clube. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte na questão política do Corinthians. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. A sua opinião é muito importante para a gente. Me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto. Faça parte do clube de membros do canal e faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!